Olá! Daqui quem fala é Colcat. Como estão? Espero que esteja tudo bem. Se este for o vosso primeiro vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu posto tudo sobre a minha coleção de bonecas. Se não, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é muito entusiasmante porque eu vou abrir a minha primeira Janae. Se vocês não sabem nada sobre esta boneca ou sobre esta coleção de bonecas, não se preocupem, não estão sozinhos. Eu também não sei muita coisa, mas eu vou tentar explicar tudo o que eu sei e tudo o que eu descobri ao pesquisar mais sobre a Janae. Então, se tiverem interesse, fiquem no vídeo. Antes de começarmos, eu só queria pedir para, se vocês ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, deixem um like e comentem alguma coisa, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu posto vídeos de bonecas pelo menos uma vez por semana, então se têm interesse nesse conteúdo, definitivamente inscrevam-se no canal e vejam os meus outros vídeos. E também sigam-me nas minhas outras redes, que estão aqui a aparecer. Eu também posto conteúdo de bonecas lá, tipo vídeos curtos, opiniões de bonecas, fotografias da minha coleção, então se têm interesse, sigam-me nas minhas outras redes. E pronto, sem mais demoras, eu quero mostrar esta boneca porque eu estou super entusiasmada para ela. Eu vou tentar dar o máximo de contexto que eu conseguir e que eu tiver. A Janae foi a primeira boneca fashion da Integrity Toys, que hoje em dia é conhecida por fazer bonecas de colecionador assim do topo da gama a preços surreais, tipo 200, 300 euros, mas eles até têm a sua própria fanbase, os seus próprios colecionadores, tipo há colecionadores específicos que só gostam de Integrity Toys e só colecionam as bonecas deles. E as bonecas deles hoje em dia também são lindíssimas. Umas das minhas favoritas são, por exemplo, as de Gemma da Holograms. Eles fizeram quase todas as personagens. Também gosto muito das Poppy Parker, óbvio. E eles também têm uma série de bonecas de My Little Pony que também são muito giras. Mas antes deles fazerem bonecas para colecionadores a mais de 200 euros, eles faziam bonecas para crianças. Era uma empresa que fazia bonecas com o intuito de vender para crianças. As primeiras bonecas deles foram bonecas de bebés e depois, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, se não me engano, eles introduziram a primeira boneca fashion deles, que é a Janae. Por acaso, eu achava que ela só tinha sido introduzida nos anos 2000, mas depois, quando fui pesquisar, eu descobri que ela já existe há muito mais tempo. E depois da Janae, a Integrity Toys ainda fez outras bonecas Playline, que eu gosto muito, sinceramente. Óbvio que eu adoro as bonecas de colecionador da Integrity Toys, mas o que me fascina mesmo neles são as bonecas Playline. Eles fizeram bonecas para uma linha chamada Zodiac Girls e eu penso naquelas bonecas tanto, eu penso nelas constantemente, eu quero tanto uma. E também fizeram uma das minhas linhas favoritas de bonecas de sempre, que é Off the Hook. Esta boneca também é de Playline da Integrity Toys. Eu fiz um review para ela aqui no canal, é muito antigo, então não sei se vocês vão gostar, mas pronto. E ela era uma boneca de sonho assim há muito tempo e eu finalmente consegui comprá-la no ano passado. Eu quero imenso mais bonecas desta coleção porque é uma das minhas coleções de bonecas favoritas de sempre. Elas são simplesmente perfeitas. Eu fiquei impressionada quando abri esta boneca. Então, eu espero que seja a mesma coisa com esta. É definitivamente muito entusiasmante ter a primeira boneca fashion da Integrity Toys, principalmente considerando que a Janae é mais ou menos a versão deles da Barbie. E eu adoro ver como empresas diferentes pegam no modelo da Barbie e reinterpretam à sua maneira. Eu também tenho outras bonecas que são suposto ser a Barbie das empresas específicas. Eu tenho uma Tanya, que é a Barbie da Giochi Preziosi, e algumas Rika-chan, que são a Barbie mais ou menos da Takara. E ter a Barbie da Integrity Toys é super entusiasmante mesmo. A partir daí eu não sei muito mais. Eu estive a pesquisar um pouco sobre a Janae e sobre as bonecas Playline da Integrity Toys, mas a verdade é que não existe muita informação sobre elas online. Elas não estão catalogadas em lado nenhum e é muito difícil encontrar qualquer tipo de informação relevante. Até anúncios, stock images, eu não encontrei muita coisa, então eu realmente não tenho muita informação. Estive a ver alguns vídeos de coleção e a Janae não é a única boneca na linha, óbvio que ela é a personagem principal, mas como a Barbie, ela também tem um grupo de amigos que é super interessante para mim. E outra coisa que eu li online é que normalmente as bonecas da Janae costumavam variar em tons de pele e eu achei isso muito interessante. Eu não sei porquê, se calhar era para fazer com que ela fosse uma personagem mais ambígua em termos de etnia, mas eu achei mesmo interessante porque normalmente não há muitas bonecas que mudam assim de tom de pele. Óbvio que não eram mudanças drásticas, a Janae sempre foi uma boneca negra, mas é muito interessante a forma como eles mudavam o tom de pele dela
E o que é muito interessante é que a personagem da Janae não morreu, entre aspas, depois da linha acabar, porque a Integrity Toys até hoje em dia lança bonecas da Janae, mas pronto, são bonecas de colecionador, são reinterpretações da Janae para colecionadores. E eu acho que é tão bom que eles não deixaram esta personagem tão icónica para a marca deles morrer. E se eu não me engano, as bonecas de colecionador que eles lançam hoje em dia ainda usam o mesmo face mold que estas bonecas usavam, neste caso as dos anos 2000. Pronto, acho que é isso. Acho que é tudo o que eu sei sobre esta boneca. Realmente não sei muita coisa, queria muito saber mais. E sem mais demoras, vamos para o unboxing e eu vou começar por mostrar a caixa. Só queria dizer que eu paguei 30€ nesta boneca e pelo que eu vi, elas são um pouco difíceis de encontrar cá na Europa e também costumam ser um pouco caras, tipo, acho que foi um bocadinho de sorte eu ter conseguido comprar uma a 30€, porque elas costumam variar entre 60, 90, 100, tipo... Elas são realmente um pouco difíceis de encontrar cá, principalmente porque se calhar naquela altura as bonecas de Integrity Toys não eram tão distribuídas na Europa, não sei, mas elas são mesmo um pouco difíceis de encontrar. A caixa está toda estragada aqui em cima, aqui o plástico tem um rasgo, a parte de trás também está um bocadinho estragada aqui em baixo, então eu não quero saber, eu vou tirá-la da caixa, ela já tem mais de 20 anos, ela precisa de respirar. Pronto, a caixa é muito simples, a parte da frente é toda de plástico transparente e aqui atrás tem este fundo vermelho com várias bolinhas, aqui em cima diz Janae e depois aqui em baixo diz Janae and Friends e aqui tem o logo antigo da Integrity Toys, quando eles ainda faziam bonecas para crianças. Uma coisa que eu achei muito interessante é que os sapatos da boneca não vêm calçados nela. Isso era uma coisa que as empresas faziam muito na altura e hoje em dia não fazem tanto. Eu acho sempre engraçado ver uma boneca que não vem com os sapatos calçados na caixa. Depois aqui ao lado diz Janae and Friends e tem as bolinhas do fundo e no outro lado é a mesma coisa. E aqui atrás tem uma fotografia do grupo de amigos dela. Não sei se são desta linha específica, não sei de que linha são. Eu estou um bocado à toa com esta boneca, eu não sei de que linha que é. Eu só sei que é uma Janae. Também não diz aqui na caixa, só diz Janae and Friends, então pronto, eu não faço a mínima ideia, só sei os nomes das personagens porque está aqui. Aqui em cima diz Janae and Friends. Join the fun at www.integritytoys.com. Collect them all. É muito interessante que eles tinham um site na altura. Eu não faço a mínima ideia do que é que havia nesse site. E depois, como eu disse, aqui tem todas as personagens. Tem a Janae, mas esta é uma boneca totalmente diferente da que eu comprei. Esta tem o cabelo preto e curto, enquanto a minha tem o cabelo loiro. E a maquilhagem é totalmente diferente, a roupa é diferente. Não sei que boneca é esta, não sei que linha que é, não me perguntem nada porque eu não sei. Depois tem a Jade, adorei o top dela. A Mila, adorei a maquilhagem. A Alissa e o Tario. A qualidade de todas estas bonecas parece muito boa, mas o que é mais impressionante para mim são as caras. Eu vou guardar a minha opinião sobre as caras delas e a forma como a maquilhagem é feita para depois, para quando eu estiver a ver a cara da minha boneca, mas eu estou extremamente impressionada. E depois, a data da caixa é de 2001, então eu estou a assumir que a boneca ou é de 2001 ou é de 2002. E pronto, sem mais demoras, vamos abri-la porque eu estou super entusiasmada, tipo, eu quero mesmo vê-la, eu quero ver como é que a cara dela é, quero ver a roupa, quero ver tudo. Eu já a tirei da caixa e, ok, primeiras impressões. A cara dela é perfeita, o corpo dela é perfeito, a forma como as proporções estão feitas está absolutamente incrível. A roupa é linda, o casaco de pelo dela, vocês já vão ver, é lindo. Eu amo a cor do cabelo dela, mas a qualidade é horrível. E eu estou extremamente impressionada com esta cara. Ela é simplesmente linda. Eu não sei, eu acho que a maquilhagem é mesmo o ponto forte desta boneca. Mas vamos descobrir agora, enquanto eu faço a review. Começando então com a cara. Ela tem os olhos castanhos escuros, depois tem um eyeliner preto, super carregado, e uma sombra vermelha escura, que combina com a roupa. As sobrancelhas são castanhas escuras, depois ela tem um pequeno blush muito sutil, e os lábios são este tom meio vermelho, acastanhado, absolutamente lindíssimo.
O face sculpt desta boneca é maravilhoso, eu adoro a forma como os lábios dela foram feitos e eu sinto que a cara dela tem a qualidade da cara de uma boneca de colecionador. Tipo, há muitas bonecas de colecionador que não têm este nível de detalhe e este nível de perfeição na cara e esta é simplesmente perfeita por isso. Depois ela tem brincos dourados, super simples, e depois o cabelo é maravilhoso, é este loiro meio acastanhado, é uma cor super gira e super diferente. Eu sinto que não há muitas empresas que usam este tom de cabelo nas suas bonecas. Ele está meio escadeado e o único problema deste cabelo é que é polypropylene. Mas assim, um polypropylene horrível. É o pior polypropylene de sempre. E ela também não tem muito cabelo, como dá para ver. A cabeça dela tem pouquíssimo cabelo, o que eu realmente não estava à espera. Tipo, eu já sabia que ela ia ter polypropylene, porque a maioria das bonecas desta altura que não são Mattel e MGA têm polypropylene, e eu não me importo, eu sei restaurar polypropylene, mas eu não estava à espera que ela tivesse tanto pouco cabelo. Tipo, eu estava à espera que ela tivesse um bocadinho mais, não sei. Não era comum nesta altura as bonecas terem assim tanto pouco cabelo. E depois ela tem esta franja super volumosa e eu amo este cabelo. Ele é tão volumoso, ele é tão giro. Eu mal posso esperar para lavá-lo e alisá-lo e deixá-lo como era suposto vir, porque ele está extremamente despenteado agora, porque pronto. Esta boneca passou mais de 20 anos na caixa e só foi retirada agora, então é normal que o cabelo dela esteja assim tão despenteado. Depois a roupa dela é muito simples, mas na minha opinião é muito eficaz. Ela tem este top preto e vermelho com uma espécie de uma cena de cinto aqui, dourada. Isto é meio vermelho, meio bordeaux, pronto. E as partes bordeaux são feitas daquele tecido a imitar pele que se costuma desfazer ao longo do tempo. Este aqui em específico não se está a desfazer, o que eu acho estranho, porque esta boneca já é muito antiga, mas pronto, eu acho que se vai desfazer, eu não tenho a certeza, mas pronto, não faz mal. E o top serve-lhe tão bem, tipo, aqui à frente tem umas costuras para ele ficar perfeitamente alinhado com o corpo dela, ficou simplesmente perfeito, a costura deste top está maravilhosa, fica-lhe mesmo bem. De novo, é uma peça super simples, mas super eficaz pela forma como foi executada. E a mesma coisa com as calças. Elas são só umas calças simples, retas, do mesmo tecido bordeaux. E aqui parecem ser um bocadinho mais largas que no resto. Pronto, para dar um formato melhor às calças. As calças são de cintura alta e também ficam tão bem na boneca. As calças realçam perfeitamente o molde do corpo dela aqui em cima. E depois em baixo têm um aspecto mais flare. Estão simplesmente extremamente bem feitas. Depois, os sapatos dela são super simples, são estes saltos altos pretos que têm os dedos dos pés a aparecer. Eu não sei como é que se chama este tipo de sapatos, são tipo umas sandálias, não sei bem, mas pronto. Mesmo sendo simples, são muito giros e nesta altura as bonecas também não tinham sapatos assim super extraordinários, então para mim eles estão perfeitos e combinam perfeitamente com o resto da roupa. E depois ela também veio com este casaco e este chapéu. Eu já vou pôr o casaco e o chapéu nela, mas eu só queria mostrar o casaco com mais detalhes, porque esta é uma peça com tanta qualidade. É este casaco de pelo de padrão de leopardo e ele é todo forrado e o forro também tem padrão de leopardo, o que eu achei mesmo giro e é uma atenção ao detalhe simplesmente perfeita. E o que é interessante é que o casaco tem esta etiqueta da Integrity Toys. Se vocês não sabem, quando uma empresa faz uma roupa para uma boneca que é assim de um tamanho um bocadinho maior, eles são obrigados a pôr uma etiqueta porque é como se fosse um peluche. Tipo, a partir de um certo tamanho de tecido, as empresas são obrigadas a colocar etiquetas, por isso é que o casaco tem uma etiqueta. E o que eu achei interessante é que quer o casaco, quer o chapéu vieram presos à caixa com um fio de costura, em vez de com coisinhas de plástico. Isto é outro detalhe que é muito impressionante para colecionadores em específico, porque normalmente as coisinhas de plástico que prendem as peças de roupa na caixa podem estragar as peças de roupa e deixam buracos nas peças de roupa e às vezes, pronto, estragam mesmo, principalmente quando são peças mais delicadas. Até podem estragar o tecido, se for um tecido tipo uma seda ou um cetim. Então, prender as peças à caixa com fio de algodão é muito melhor porque o fio de algodão não estraga as roupas. Mas obviamente que isso é um detalhe muito específico que normalmente só bonecas de colecionador é que costumam vir com
E nem isso, há várias bonecas de colecionador que as peças vêm presas com plástico e eles não querem saber. Então o facto de uma boneca Playline ter isso diz muito sobre a Integrity Toys como empresa. Para dizer a verdade, eu estava a achar a roupa um pouco simples demais, tipo, está muito bem feita, mas eu estava a achá-la muito simples, mas com o casaco e com o chapéu, tipo, oh meu Deus, ela fica outra boneca, fica simplesmente perfeita, uma diva absoluta. Eu também estava com medo que o casaco ficasse muito justo ou muito pequenino nela, mas fica o tamanho perfeito, literalmente. Também me lembra um pouco o casaco que o Yuta usou em Fact Check, tipo, if you know, you know. Sinceramente, a minha maior crítica com o chapéu é que ele não fica muito bem na cabeça dela, tipo, ele não assenta muito bem. A forma do chapéu é um pouco estranha. Eu inicialmente tinha o posto ao contrário, porque eu pensava que ele era ao contrário, mas eu acho que é assim. Eu acho que ele fica muito bem com o resto da roupa, dá-lhe mesmo um visual de diva, mas o problema é que ele sai muito facilmente, tipo... Acho que era melhor se eles tivessem incluído algum tipo de fita ou de fio para prender o chapéu à cabeça da boneca, porque ele sai mesmo muito facilmente e é muito difícil de encaixá-lo na cabeça da boneca sem despenteá-la totalmente. E depois o casaco, que é a minha parte favorita. Ele fica perfeito com esta roupa, ele é tão volumoso, a qualidade é tão boa como eu já mostrei. Ela é uma diva absoluta, eu estou apaixonada. E o próprio tecido do casaco e do chapéu é muito fofo, é um pelo com uma qualidade muito boa. Isso é uma coisa que eu reparei. As peças da roupa dela são todas simples, mas a qualidade é muito boa. São muito bem feitas, são muito bem costuradas, os detalhes estão todos lá, os tecidos que usaram são muito bons, não são aqueles tecidos tipo de papel que as empresas gostam de usar hoje em dia, tipo, não, isto são tecidos bons, com qualidade boa, e eu aprecio muito isso. Eu prefiro que uma roupa seja simples, mas que a qualidade seja boa e esteja lá. E pronto, acho que é isso para a roupa dela. Eu estou um pouco curiosa para ver como é que é a articulação dela e como é que é o molde do corpo, então vou mostrar agora. Para mim, o corpo dela lembra muito o corpo básico de uma Barbie dos anos 90. Eu vou dizer, na altura em que estas bonecas foram lançadas, em mais ou menos 2001, 2002, a Barbie já não usava muito este corpo, ela usava o corpo belly button, que pronto, como o nome diz, tem o umbigo e este corpo em específico não tem. Os corpos das duas são muito parecidos, como dá para ver. Eu acho que as únicas diferenças notáveis que eu vejo são o busto. O busto da Janae parece maior do que o busto da Barbie. E a cintura, que é mais pequenina. E depois as ancas também são mais pequeninas do que as ancas de uma Barbie. E é óbvio que as mãos destas Barbies dos anos 90 eram assim para a frente e eram muito estranhas, na minha opinião. Mas as da Janae são para o lado e são muito mais giras. A articulação é muito simples, a cabeça vira para os lados, depois os braços sobem e descem e também articulam aqui do lado, a cintura articula, depois as pernas articulam também e ela tem clique nos joelhos. E tem um clique muito bom até, tipo, normalmente as bonecas não têm um clique assim tão bom. Isto é um clique mesmo extraordinário. Tipo, normalmente o clique de uma boneca normal costuma ser mais ou menos até aqui, no máximo. E este clique é até aqui e fica no lugar. Nunca vejo uma boneca com um clique assim tão bom. E pronto, a boneca é basicamente isto. E agora vamos passar para as minhas opiniões finais e eu tenho tanta coisa a dizer sobre ela. Para começar, falando da boneca em si, ela é extraordinária, eu estou impressionada mesmo. Eu sinto que as minhas reviews são sempre super repetitivas porque eu digo sempre: oh meu Deus, eu adorei esta boneca, estou tão feliz com esta boneca, ela é linda, ela é impressionante, mas eu não compro bonecas que eu não gosto. Então todas as minhas reviews vão ser extremamente positivas porque, pronto, eu só compro bonecas que eu já quero assim há muito tempo, principalmente na caixa. E eu acho que, para além desta ser uma boneca que eu já queria há muito tempo, não esta em específico, mas uma boneca desta linha, também é uma muito importante para mostrar no canal, porque eu sinto que muita gente não conhece a Janae e esta linha é tão importante, quer para a história da Integrity Toys, quer para a história das bonecas no geral. Da mesma forma que eu fiquei impressionada com a cara da minha Off The Hook, eu estou impressionada com a cara dela em específico. Eu acho que disse isto quando abri a minha Off The Hook, mas eu sinto que eu consigo dizer que isto é uma boneca da Integrity Toys. Eu consigo dizer que as pessoas por trás desta boneca fazem bonecas de colecionador tipo topo da gama hoje em dia. Mesmo
que o design seja simples, a atenção ao detalhe e a qualidade estão lá e estão extremamente presentes. Principalmente na maneira como o design foi feito e executado e como a cara foi feita e foi pintada. Tipo, a qualidade é tão boa, parece mesmo que eu estou a segurar uma boneca de luxo, sendo que não, isto era uma boneca para crianças na altura. O facto das crianças da altura terem acesso a este nível de detalhe e a este nível de beleza é ótimo para mim. Eu fico a olhar para estas bonecas da Integrity Toys em específico e eu fico tipo, oh meu Deus, imagina se eu tivesse estas bonecas quando eu era criança. Eu iria passar horas só a olhar para elas porque a cara delas é tão bem feita e dá mesmo para ver que eles levavam o que faziam a sério e levavam o seu público-alvo, mesmo sendo infantil, a sério e queriam-lhes dar um produto de qualidade. Eu não sinto isto com mais nenhuma boneca. Eu não sinto isto com Bratz, Ever After High, Barbie, Monster High, nada. Este nível de qualidade e este respeito à audiência numa boneca Playline, eu só sinto com as minhas duas bonecas da Integrity Toys. Eu também queria tocar num ponto que é muito importante sobre esta linha em específico. É óbvio que é uma linha muito icónica e muito importante para pessoas negras e colecionadores negros e crianças negras que cresceram a brincar com ela. Não só pessoas negras, mas também pessoas de outras etnias que não são brancas, porque pronto, era uma linha muito diversificada com bonecas de várias etnias diferentes e eu quero esclarecer que na altura já haviam bonecas negras. A primeira Barbie negra foi introduzida nos anos 60 e já haviam bonecas de outras etnias, já haviam bonecas asiáticas, bonecas latinas, já havia aquela diversidade étnica que nós vemos no mercado hoje em dia. Isso já há desde os anos 70, já há muito tempo mesmo. Eu acho que o problema principal é que essas bonecas que não eram brancas não eram tão bem comercializadas ou não eram tão bem distribuídas, porque pronto, há muita gente que diz que não se lembra de as ver nas prateleiras, mas elas existiam e os designers preocupavam-se com elas também. Também já tinha havido outras linhas de bonecas focadas principalmente em bonecas negras, mas a Janae foi a linha que durou mais tempo e foi a linha que foi mais comercializada. É óbvio que a protagonista desta linha é a Janae, que é uma boneca negra, e isso é muito importante e era muito importante na altura, mesmo já havendo bonecas negras, haver uma boneca negra a ser a protagonista de uma linha e essa linha durar tanto tempo, porque esta linha durou 10 anos, e 10 anos na altura, nos anos 90, era muito tempo para uma linha. Eu sei que hoje em dia temos Bratz e Monster High, que já duraram mais de 10 anos, Bratz já tem mais de 20 anos, mas na altura 10 anos era muito para uma linha de bonecas. Nos anos 80 e 90, uma linha de bonecas, se tivesse sorte, durava 5 anos. Era muito diferente do que é hoje em dia. Então eu realmente acredito que estas bonecas foram bem comercializadas e deram luz a crianças de etnias diferentes que conseguiam se ver nestas bonecas e ver-se de uma maneira lindíssima, ver-se de uma maneira com respeito e ver-se em designs bem feitos, bem produzidos e com muito cuidado, o que é muito, muito importante. Ela é mesmo importante para a comunidade de bonecas no geral e para a história das bonecas no geral. E eu sinto que mais pessoas deviam falar sobre esta linha porque ela é simplesmente lindíssima, as bonecas são lindíssimas. Eu sinto que também não há muita gente a fazer pesquisa sobre elas e a tentar obter mais informação sobre elas porque eu não encontrei quase nada, mas pronto. Se calhar no futuro vão haver mais pessoas a falar sobre a Janae porque ela é simplesmente icónica e muito, muito, muito importante. E pronto! Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o like, inscrevam-se no canal e comentem alguma coisa porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem se já conheciam a Janae, o que é que acharam, se já conheciam a Integrity Toys, quais são as vossas bonecas favoritas da Integrity Toys. Comentem o que acharam desta boneca, da qualidade dela, do design, tudo, eu quero mesmo saber. Eu estou mesmo curiosa porque eu nunca falei com ninguém sobre esta linha de bonecas em específico. E eu sinceramente acho que não conheço quase ninguém que também as conheça. Sigam-me nas minhas outras redes que estão aqui a aparecer. Eu também posto conteúdo de bonecas lá, tipo vídeos curtos, opiniões de bonecas. E quando restaurar esta boneca e arranjar o cabelo dela, eu vou postar fotos dela lá, então sigam-me. E é isso. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!